quê? Cara, Tio Henry lembrou uma parada maneira. Tio, na minha cabeça foi você que fez. Aquela parada da La Bestia, de botar aqueles escudos. Não foi você que fez? foi. Aí, porra, isso daí não é... Não, é porque... Isso daí não é rabudo, isso daí é maneiro, pô. Não, porque Cruzeiro, eu costumo dizer que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque foi tenso ali. Eu fiquei 7 meses no clube, eu acreditei num projeto que não aconteceu. O próprio CEO na época, que era o Marco Antônio Lage, que foi um cara, enfim, que trabalhou 25 anos na Fiat, ele era diretor de marketing da Fiat, saiu da Fiat para ir pro Cruzeiro, ele me contratou, e ele saiu 2 meses depois que eu saí, porque ele também não se adaptou àquela mentalidade de gestão. Mas eu acho que o La Beixa, na verdade, foi uma tematização e um conceito que a gente criou para criar um mote de comunicação para Libertadores que a gente ia jogar. Então, eu acho que é muito disso que a gente falou no início, né? De se diferenciar. Você vai jogar mais uma Libertadores, mas qual a diferença dessa Libertadores para aquela? Então a gente criou um mote baseado na história do que o Cruzeiro vencia os clubes alvinegros, principalmente ali da Sul-América. E aí o Cruzeiro tinha esse apelido no mercado sul-americano de La Beixa, porque ele atacava, né? Ele amassava os adversários rubro-negros. Mas como é que faz? Aí eu quero saber da ótica do clube pro povo e não do povo pro clube, tá? Porque assim, uma parada é você pegar um movimento orgânico, escolher acreditar e potencializar aquela parada. Você já meio que testou aquilo sem testar, porque já viu que funcionou, você só tem o papel de levantar. Como é que é pra fazer uma parada orgânica do clube, assim? Fazer essa parada pegar? Porque a gente fica brincando que, de vez em quando, tem umas coisas que o clube tenta fazer, e aí em todos os clubes do Brasil, a gente tem N cases, que fica uma parada meio tiozão, sabe? Meio fora do timing, meio sem ter aquela linguagem. Como é que você faz pra encaixar essa linguagem e fazer a galera comprar aquilo dali? Porque foi realmente uma parada que pegou na época, todo mundo ficava lá beixa. Até hoje tem umas bandeiras já que lembram aquilo. Então como é que você faz pra isso, entendeu? Pra ser uma parada do clube pro torcedor, mas que funciona como se tivesse sido um movimento da torcida mesmo. Cara, eu acho que a grande receita pra isso, e Luana tá aqui, não me deixa negar, é você criar com o torcedor. Uhum. A gente vive uma era que a gente não cria mais nada para ninguém. A gente cria com alguém. Então, se você quiser lançar um produto, seja o segmento que for, você precisa ouvir o seu público, o target que você quer atingir. Porque às vezes você acha que você está criando um produto que vai solucionar um problema na vida dele e ele quer um negócio totalmente diferente. Então, a gente não cria mais nada para ninguém. A gente cria com alguém. Então, isso sempre foi um norte das nossas iniciativas, onde quer que eu estivesse. E o La Beixa, ele veio de um estudo que a gente fez, histórico, e ouvindo o torcedor daquilo que ele esperava, daquilo que ele gostava, daquilo que ele acreditava. E a gente teve uma atuação bem bacana, porque a gente primeiro escuta, depois que você escuta, você oferece aquilo que eles querem. E a gente teve uma maximização, aí tinha produto licenciado, os jogadores postavam, as artes da Libertadores tinham uma identidade visual diferente de uns jogos do Campeonato Brasileiro, tinha bandeirão, tinha mosaico. Então a gente teve todos os pontos de contato, a gente inseria ali a iniciativa para fazer parte. E tem uma questão, cara, que eu acho que é muito válido citar, que eu acho que tá em linha com o que a gente estava falando, que é a importância de você ouvir o torcedor. Nessa mesma Libertadores, a gente teve um jogo, e o elenco do Cruzeiro, você lembra bem, era um elenco super hiperestrelado, né? Fred, Dedé, Thiago, Arrascaeta, Ariel, enfim, era um time parrudo. E a gente foi para se não me engano, era a estreia da Libertadores, Cruzeiro e Racing, lá em Avejaneda. Esse jogo foi 4-2 Racing. Só que a torcida tava numa empolgação tão grande com o time, tão grande que eles estavam certos que o Cruzeiro ia ganhar. Quando a gente tomou esse sapeca, que eu acho que o jogo tava 4-1, depois no final fizemos um gol, a torcida tava revoltada. Tava bem chateada. E aí tem uma questão, que eu acho que vai em linha do que você tava falando anteriormente, que infelizmente no Brasil a gente tem a cultura de só mostrar a vitória. O brasileiro, ele é acostumado, a gente tá falando disso ontem na agência, né? O brasileiro, ele é acostumado a só glorificar e bater palma pra vitória. E eu acho que isso tá errado. Porque a gente não valoriza, às vezes, um segundo ou terceiro lugar. A gente só valoriza quem é campeão. E
E isso faz com que alguns clubes tenham uma ideologia e uma forma de atuar que ela vai na contramão daquilo que os torcedores querem. E eu vou te dar um exemplo. O Flamengo hoje, ele só posta bastidores de jogos que ganha. Faz sentido? A preparação do time foi diferente quando o time perde? Não foi. O time se preparou da mesma forma. Não é pelo fato dele perder que eu posso deixar de mostrar os bastidores. Então, o mesmo acontecia no Cruzeiro. E lá no Cruzeiro, eu lembro que nesse jogo, foi um jogo muito marcante, a gente fez um bastidores, assim, riquíssimo. E aí, eu lembro que no dia seguinte, numa quinta-feira, eu saí, eu não fui viajar, eu saí para uma reunião, e aí quando eu voltei, o meu time de comunicação, cara, tava discutindo, parecia que eles iam lançar um foguete, estavam 2 horas reunidos. Eu saí pra reunião, voltei, eles ainda estavam reunidos. Eu falei, cara, por que vocês estão conversam aí? Só pra eu entender se eu posso ajudar. Aí eles falaram, cara, a gente não chega a conclusão nenhuma se a gente deve ou não deve postar o vídeo dos bastidores do jogo de ontem, porque a torcida tá revoltada. Aí eu falei pra eles, cara, pra quem que é o vídeo? Os torcedores. Eu falei, por que você não pergunta se eles querem assistir ou não? Joga a responsabilidade pra eles. Abre uma enquete no Twitter. Pessoal, o vídeo dos bastidores do jogo de ontem, mas o jogo não... Vocês querem assistir ou não? 75% queria assistir. Então, assim... Talvez até pra entender o que aconteceu pra dar errado na ponta final, que é o campo, né? Cara, um jogo de futebol, a preparação pra uma vitória, às vezes é igual pra uma derrota. Só que por 1 milímetro a bola bateu na trave e entrou. Por outro milímetro a bola bateu na trave e voltou. Então, eu acho que a gente precisa parar com essa cultura da pressão e da como é que chama? Desse massacre digital que a gente faz quando um time não ganha ou quando um time... como um atleta perde uma bola ou um pênalti, porque, cara, a gente vive um esporte maravilhoso e é um esporte que certamente, no caso de futebol aqui, né, que essa paixão fica mais exacerbada, a gente tem muita dificuldade de fazer com que as pessoas entendam que a gente começa um campeonato brasileiro com, às vezes, né, 5, 7 favoritos, né? Então, nem sempre o time vai ganhar. E é importante entender que não ganhar faz parte de um processo também. Antes de a gente continuar, que eu tenho uma pergunta importante pra fazer sobre uma viagem que você fez. Mas acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!